pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd de Data. Neste momento, nós vamos falar um pouco sobre o humanismo. Lembrando que esta é a 6ª aula da nossa playlist de literatura. Então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu te indico que assista antes de continuar com este aqui. Muito bem, vamos lá. Primeiro, vamos introduzir o assunto falando um pouco sobre as características do humanismo. Lembrando que o humanismo foi um movimento artístico, literário, filosófico, político, enfim. Mas, neste caso aqui, nós vamos nos deter ao movimento literário humanismo que aconteceu em Portugal, tá? Vamos fazer esse recorte aqui em Portugal no movimento literário humanismo. Mas não esqueça que o humanismo vai muito além de Portugal e da literatura portuguesa. Bem, então vamos lá, algumas características importantes. Primeiro, é que o humanismo marca a transição para o classicismo. Neste caso, o classicismo é a próxima escola literária que vai acontecer em Portugal. E o humanismo também precede o Renascimento, que é outro movimento muito maior e que não é apenas literário. E aí, junto com o Renascimento, nós vamos ter o desenvolvimento do classicismo. Isso já é uma fase posterior ao humanismo, tá? O humanismo precede isso que eu acabei de falar. Ele é um momento de transição, na verdade. Então, com o humanismo, não temos apenas só uma transição entre escolas literárias, mas entre períodos históricos também. Neste momento, temos a saída aí da Idade Média e a entrada no Renascimento, que vai culminar na Idade Moderna. Então, este é um momento muito marcado de transições, muito marcado por aspectos transitórios, ou seja, ainda guarda características mais medievais, mas também já apresenta ideias mais inovadoras, aspectos mais inovadores, tá? Então temos essas duas coisas aí juntas nesse mesmo período, justamente porque é um período de transição. E ele estava ali acontecendo mais ou menos entre finalzinho do século XV e começo do século XVI, entre esses dois séculos. Sendo essa época a fase de transição, a língua usada neste movimento literário não é diferente, ela também é uma língua de transição, porque neste momento temos o português médio, que é justamente a transição entre o português antigo e o português clássico, que mais tarde vai culminar aí no português moderno. Bom, como temos essa transição aí entre a Idade Média para uma idade mais inovadora, mais moderna, nós podemos presenciar mudanças sociais, claro. E um fator muito importante é que nessa época começa a surgir a ideia de romper com o teocentrismo. Na Idade Média, o que nós temos é uma sociedade muito baseada na religião e que põe Deus no centro de todas as coisas. Ou seja, uma sociedade teocêntrica, Deus no centro de tudo. Mas, nesse momento, surge a ideia do antropocentrismo, ou seja, do homem no centro do mundo, no centro das ideias, do pensamento. Então, nesse sentido, temos aí a convivência entre ainda o teocentrismo da Idade Média e o antropocentrismo do Renascimento. Temos essas duas posições e elas estão juntas nesse momento. Como eu disse, é um momento de transição. Mas a tendência histórica, a partir desse momento, é que o teocentrismo vá ficando para trás e que o antropocentrismo vem assumindo mais a posição de destaque, que é o que nós vamos ver mais forte na próxima fase, né, que é o Renascimento. Bom, vemos também o surgimento da valorização da ciência e da razão. Nesse sentido, o homem já não busca mais a sua explicação no mundo fora do mundo, né, em Deus, na religião, e sim na ciência e na razão. E nessa época surge algo muito interessante em Portugal, que é a produção nos 3 gêneros que nós já vimos ali no primeiro vídeo, né? Ou seja, temos produções
no gênero épico e narrativo, temos produções no gênero lírico e temos produções no gênero dramático. Lembrando que na época anterior, no trovadorismo, o que nós tínhamos era a produção literária muito voltada para o lírico, né? Para as poesias, apesar de que nós já podemos perceber a presença da produção narrativa. Mas o que nós vemos mais forte é a produção em gênero lírico, enquanto aqui nesta época já vemos tanto o lírico quanto o narrativo e o dramático. Pois bem, vamos entender agora um pouco do contexto histórico. Como eu falei, era um momento de transição, certo? Eram muitas mudanças, mas lembrando que as mudanças elas não acontecem de forma brusca. Saímos da Idade Média e chegamos no Renascimento assim, de uma hora para outra, não. O que nós vemos é uma transição e etapas. E o humanismo é justamente esse momento que vemos essa transição da Idade Média sendo deixada para trás. Mas não a Idade Média toda já esquecida, ela ainda se faz presente. Bom, nesse momento temos a expansão marítima e o desenvolvimento do mercantilismo, ou seja, vemos o interesse maior em descobrimento de novas terras, as investidas marítimas, navegações e o desenvolvimento do mercantilismo, porque antes nós tínhamos o quê? O feudalismo. E agora nós vemos surgir o mercantilismo. E aí, como eu falei, né, vemos a decadência gradual do feudalismo e junto com esse surgimento do mercantilismo e essa decadência do feudalismo, vemos surgir uma nova classe que é justamente a classe burguesa, em detrimento da classe nobre, né, da nobreza. Bom, e como eu falei, o humanismo era um movimento muito maior, não apenas literário, né? Ele abrangia diversos setores, como arte, ciência, filosofia e tudo mais. Neste momento, nós vamos nos deter aqui na parte artística, né? Já que a literatura é produção artística. Como eu disse, nós fizemos um recorte aqui no humanismo e vamos nos deter no movimento literário Humanismo de Portugal. Bom, como eu falei, a ciência também começa a ser mais valorizada, assim como o ser humano, a ideia do antropocentrismo, do homem no centro. Vemos também a igreja perdendo gradualmente o seu poder, junto com a decadência do feudalismo e junto também com a decadência gradual do teocentrismo. Um fator muito importante nessa fase é o desenvolvimento da imprensa. Dessa forma, as produções literárias e as ideias e tudo mais se expandiam muito mais rápido, ou seja, as pessoas tinham acesso às informações e às produções literárias também, mas consequentemente, mais facilmente. Bom, também vemos aí o início de uma valorização da cultura greco-romana, que nós vamos ver mais fortemente também na próxima etapa, que é o Renascimento, mas que, como eu disse, sendo um movimento de transição aqui, o humanismo, começamos a ver essas características mais novas, né? Muito bem, continuando, como eu havia falado, houve produções literárias nos 3 gêneros, no narrativo, no lírico e no dramático. No gênero narrativo, vemos o desenvolvimento da historiografia, que é uma produção literária escrita em prosa e que tinha por objetivo relatar fatos históricos, mas também sem abandonar o aspecto artístico. Nessa categoria, temos como destaque Fernão Lopes, que era o cronista-mor do reino, e ele escreve várias crônicas históricas falando sobre a vida dos reis. Não se preocupe, nós vamos ver adiante. Bom, já no gênero lírico, temos a poesia palaciana. E ela é um pouco diferente da poesia que nós já conhecemos, do trovadorismo, porque no trovadorismo temos a poesia associada com a música. Nesse momento, a poesia começa a ganhar independência e começa a ser desassociada da música. Bom, e essa poesia ganha formas mais complexas, mas também não deixa de retratar o amor como nós vimos no trovadorismo, né? O amor lírico, o lirismo amoroso, o melhor. E outra diferença muito importante é que na poesia palaciana esse lirismo amoroso já apresenta relações mais reais, né? Mais físicas e mais possíveis. Enquanto lá no trovadorismo nós víamos muito
o amor, digamos assim, idealizado, né? O amor impossível. E essa poesia palaciana está reunida no Cancioneiro Geral de Garcia Rezende. Muito bem, já no gênero dramático, temos o teatro popular, que ganha destaque com as produções de Gil Vicente. Essas produções apresentavam o seu caráter crítico e humorístico, ou seja, tínhamos produções teatrais aí que apresentavam aspectos críticos e humorísticos, né? E, além disso, vemos a antagonia entre o sagrado e o profano. Uma antagonia muito pertinente para a época, né? Já que vemos aos poucos o teocentrismo deixado de lado e o antropocentrismo vindo à tona, né? Temos aí essa linha tênue também entre o sagrado e o profano, e entre o divino e o humano, né? Muito bem, começando pela historiografia, temos aí a figura de Fernão Lopes, o cronista mor que eu falei anteriormente, não é? E, em relação à historiografia, era uma prática muito comum de retratar a vida dos reis em crônicas, em registro histórico. Mas Fernão Lopes, além de ser um pioneiro na historiografia portuguesa, ele se destacou porque ofereceu uma visão mais ampla da sociedade, mostrando as diversas classes, inclusive a classe popular mesmo, e não focando somente nos reis, não é? E aí, diferente dos outros cronistas, ele apresentou uma visão menos parcial, né, em relação a esse rei, mostrando uma visão mais ampla, como eu falei, da sociedade. E outro aspecto muito importante é que Fernão Lopes, apesar de ter o objetivo de retratar a história, não é, a realidade, ele conseguiu fazer isso de uma forma literária, né? Vemos aí aspectos da linguagem literária na historiografia de Fernão Lopes. Isso torna o texto dele um texto literário também, não apenas um registro histórico. E como nós vimos no primeiro vídeo dessa playlist, o que diferencia a literatura dos outros textos, né, é também essa linguagem diferenciada, esse uso de uma linguagem mais conotativa e até mesmo metafórica. E temos a crônica de Dom Pedro, a crônica de Dom Fernando e a crônica de Dom João I, sendo as duas primeiras partes apenas associadas a Fernão Lopes. Temos aí essas três obras associadas a Fernão Lopes, né? Associada à autoria de Fernão Lopes. Muito bem, prosseguindo, temos aqui alguns trechos da crônica de Dom João I, retirado do livro História da Língua Portuguesa, organizado por Segismundo Espina, que além dos trechos, né, a citação, temos aí algumas explicações em relação a algumas palavras, né, a significado de algumas palavras e de alguns termos, já que essa linguagem ainda não é o português que nós conhecemos hoje. Bom, ainda no prólogo da crônica de Dom João I, temos o seguinte trecho. Se outros, porventura, perceba aqui a diferença entre a palavra original escrita, ventura, e porventura. No caso, porventura e porventura. Ainda temos português diferente, né? Um português médio, não o português que conhecemos hoje. Em esta crônica buscam fremosura e novidade de palavras, ou seja, beleza e emprego de palavras novas, e não a certidão das histórias, ou seja, e não a verdade da história. Desprazer-lhe-á de nosso razoado, ou seja, desagradar-lhe-á o nosso escrito, a nossa crônica. Está querendo dizer mais ou menos assim, se alguém está buscando beleza e palavras novas aqui nesta crônica, você vai se decepcionar, porque a minha preocupação, o objetivo aqui é apenas retratar a verdade, a história. Apesar de Fernão Lopes indicar esse objetivo de apenas expressar a verdade, ele consegue fazer muito mais do que isso, tá? Ele consegue escrever, além de um texto literário, além de um texto histórico, um texto que é também literário, que tem beleza. O que justamente ele falou no prólogo,
que não era o objetivo do texto, né? Era muito pelo contrário, apenas falar mesmo a história como ela é, ou melhor, como ela foi. E aí, para explicar melhor essa questão da linguagem literária que Fernão Lopes empregou, temos esses dois trechos seguintes. Vamos lá, o primeiro diz assim, ou melhor, o segundo diz assim: com estrela da manhã foi claro, ou seja, foi ilustre. Perceba que nesse trecho aqui, nesse trecho destacado, temos um emprego de metáfora. Ele usou uma expressão com uma estrela da manhã, foi claro, né? Ele fez essa associação com uma estrela da manhã para dizer que foi ilustre, que se destacou. Então, isso é próprio da linguagem literária, como nós vimos no primeiro vídeo. Em sua geração, ou seja, em sua geração, sendo de honesta vida e honrosos feitos, no qual parecia que reluziam os avisados costumes dos antigos, ou seja, que reluziam os sensatos costumes dos antigos. E aí podemos perceber, né, que Fernão, além de falar sobre uma história, né, escrever sobre uma história real, baseada na realidade, ele também emprega uma linguagem diferenciada, uma linguagem que é literária. E o terceiro trecho também podemos ver isso. Ele diz o seguinte: vinham já todos armados para o passo da rainha, e vindo muito acerca, ou seja, muito próximo deles, à volta da gente que começava a ferver pela rua. Com isso, ele quis dizer que começou a haver um movimento de pessoas muito forte pelas ruas, né? Muitas pessoas começaram a se movimentar aí pela rua. E para dizer isso, ele empregou uma linguagem metafórica, dizendo: vemos que esse ferver é um termo conotativo, tá? Não é um termo denotativo, ele não está falando exatamente ao pé da letra, né? Mas ele está falando alguma coisa querendo dizer outra. Muito bem, além da historiografia, temos também a poesia palaciana, nossa representante do gênero lírico, e ela se chama palaciana porque surgiu na corte e também lá nos palácios. E essas poesias eram recitadas em ocasiões festivas, nessas festas que aconteciam na corte. E elas estão reunidas no Cancioneiro Geral ou no Cancioneiro de Resende. E nesse cancioneiro podemos encontrar cerca de 700 composições em português e também em castelhano. E aí essas poesias falam sobre temas amorosos, religiosos, críticos, obscenos, satíricos e assim por diante. Essas poesias também refletiam muito a sociedade da época. As poesias refletem muito como se organizava essa sociedade e como era o pensamento dessas pessoas, apesar de não estar realmente preocupada e ter por objetivo o registro histórico, né? Assim como nós vimos na historiografia. Muito bem, temos aqui uma produção do Cancioneiro, né, que se encontra no Cancioneiro, e tem por título A Pergunta de Coudelmor a Álvaro Barreto. Coudelmor é uma espécie de chefe maior, né, de algum cargo. E esse Coudelmor pergunta a Álvaro Barreto: quem bem sabe, em tudo sabe, e porém daqui concludo que a vós, que sabeis tudo, a solver as questões cabe. E porém, mui de verdade, peço que esta respondeis, para ver se consertais com minha negra vontade. Cá eu já me vi partir e também depois chegar, e senti todo o sentir do prazer e do pesar. Mas, contudo, é de saber qual é a vossa conclusão, se partir dá mais paixão ou chegar maior prazer. E esse Coudelmor, né, pergunta ao Álvaro Barreto se partir dá mais paixão ou se chegar maior prazer. Então ele quer saber mais ou menos o seguinte: é melhor partir, é mais proveitoso partir, ou é mais proveitoso o chegar, né? E aí ele lança essa questão ao Álvaro, que segundo ele saberia responder essa pergunta, né? E logo após aqui vemos a resposta de Álvaro Barreto. Antes de partir para a resposta, eu quero que você perceba a linguagem dessa poesia e também as palavras que estão nela. Muitas palavras
não condizem com o nosso português atual. A exemplo de mui, que seria muito, nosso muito de hoje, e essa palavrinha aqui, no caso, essas duas palavrinhas aqui, conclusão e paixão. Esse amo, nessa época, é equivalente ao nosso amo de hoje, ou seja, mais tarde, nesse amo, a M foi substituído por ão. Então, tínhamos conclusão, com a M hoje temos conclusão. E aí temos aqui a resposta de Álvaro Barreto, e ele diz mais ou menos assim: de me atrever que vos gabe, minha opinião mudo, por não ser um tão sesudo, que de vos louvar acabe, e pois tal extremidade sobre meu saber mostrais, o nome que vós me dais, vosso grão louvor e mate. Porém, sem destreminar, ante quem devo seguir, ficando eu de partir, a se por vós emendar, que chegar tenha poder de alegrar um coração, partir da mais aflição, o há grande bem-querer. E aí o Álvaro responde mais ou menos assim, né? Que chegar tem o poder de alegrar um coração, mas partir dá muito mais aflição e gera um grande bem-querer também, né? Quando alguém parte, outra pessoa sente saudade e, consequentemente, passa a impressão de que esse bem-querer aumenta, né? Então é mais ou menos isso que o Álvaro Barreto quis dizer com a sua resposta. Bem, já no teatro popular, temos aí o nosso representante, que é o Gil Vicente, e ele buscava mostrar a sociedade da época com as suas diversas classes. Não só as classes mais, digamos assim, elevadas, mas também as classes mais populares. Consequentemente, também ele usava uma linguagem tanto culta quanto popular. E também enfatizava os aspectos sociais, políticos e morais. Além disso, apresentava um caráter crítico e humorístico, como eu falei anteriormente. Bom, e aí temos aqui dois trechos de uma obra do Gil Vicente chamada Romagem de Agravados, e eu também tirei aqui os trechos que foram citados no livro da História da Língua Portuguesa, e vemos aqui três personagens. Bem, antes de continuar nos trechos, eu queria dar uma explicação sobre o título, Romagem de Agravados. Quer dizer mais ou menos a romaria dos descontentes. Romagem, romaria e agravados descontentes. E aí, nessa primeira parte, temos a fala de um personagem chamado Colopêndio, e ele explica que ele não consegue alcançar o amor da pessoa que ele ama, né? E que isso deixa ele atormentado e também o faz buscar ilusões, outras ilusões amorosas. Mas aí, no final das contas, ele percebe que essa busca dele se resume em desilusões. E aí ele decide não ter mais preocupação amorosa, mas mesmo assim ele não consegue deixar de ter essa preocupação. E por isso não consegue parar de se sentir mal, né? De causar mal a si mesmo. E aí ele apresenta um sentimento de tristeza, né? De desilusão, e que todas essas coisas que ele busca, todas essas ilusões só fazem mal a ele, né? Só lhe causam sofrimento. E aí o trecho diz mais ou menos assim: não sei se sei o que digo, que coisa certa não é certo. Se fujo do meu perigo, cada vez estou mais perto de temor, guerra comigo. Prometem-me uns vãos cuidados, ilusões, ou seja, 1000 mundos favorecidos, favores amorosos, com que seriam descansados. E eu acho todos mudados, em outros mundos perdidos, já não ouso de cuidar, nem posso estar sem cuidado. Mato-me por me matar. Onde estou não posso estar, sem estar desesperado. Parece-me quanto vejo tudo triste e sem razão. Coisas que não vêm nem vão. Essas são as que desejo e todas pena me dão. E aí, como eu falei, né, vemos nesse trecho essa presença de ideia de amor, desilusão e de sofrimento apresentada pelo Colopêndio. E aí eu quero que você perceba que a estrutura desse trecho
é equivalente à estrutura do gênero dramático que nós vimos lá no início dessa playlist, quando eu falei sobre o gênero dramático. Vemos aí os personagens e as falas diretas desses personagens, sem a intermediação de um narrador. Bem, e no segundo trecho nós vemos um diálogo entre a personagem Branca e a personagem Marta. E aí a Marta começa o diálogo, na verdade ela começa praguejando, né, lançando uma praga, o mal quebranto que os quebrante, que está relacionado ao que nós conhecemos como mal-olhado. E aí a Marta fala sobre uma moça ignorante que vai ser importunada e também enganada. E a Branca diz que os presidentes, né, ou os juízes é que estavam apoiando aquilo, é que permitiam aquilo. E se alguém fosse dizer que eles estavam fazendo mal, né, estavam praticando a maldade, eles tentariam tirar a culpa de si mesmo e colocar a culpa no sinal, que é justamente o sinete de assinatura, e assim eles passariam por inocentes. E aí, retomando o sinete, é mais ou menos aquela marca que se coloca sobre cartas, sobre documentos, que tem normalmente um brasão ou indicação da pessoa que está mandando a carta, né? Mas em suma, vemos essa ideia que eu falei, uma moça que vai ser enganada e os presidentes ou os juízes são responsáveis por isso e eles colocam a culpa em coisas que na verdade não tem nada a ver e assim eles saem livres, saem inocentes. E o trecho diz mais ou menos assim: mal quebranto que os quebrante, porque vão importunar para ajudar a enganar. Uma cachorra narante, um rascão do mal pesar. Eles são os presidentes e os mesmos requerentes, e se lhes dizer que é mal, tornam a culpa o sinal, e eles fazem-se inocentes. Então perceba que, como eu falei, é uma linguagem realmente diferente do que nós conhecemos hoje, é um português ainda mais antigo, mais especificamente o português médio, né? E é realmente uma linguagem muito peculiar, muito específica da época. Muito bem, e neste vídeo vimos um pouco sobre o movimento literário humanismo, sobre as suas produções literárias, a historiografia, a poesia palaciana e o teatro popular. E é isso, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Também não se esqueça de deixar o seu comentário, suas dúvidas, suas sugestões e também de deixar o seu like. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau!